Eu sou Flávio Senra, sou professor do Departamento de Ciências da Religião do Instituto de Filosofia e Teologia da PUC-Minas. A disciplina Ciência da Religião, ela se dedica ao estudo dos fenômenos que comumente nós identificamos no Ocidente como religião. Ela é uma disciplina que faz pesquisa empírica, então ela considera sempre o modo como as pessoas vivem o que elas reconhecem como a experiência da religião, a sua experiência da crença, a sua experiência da fé. Mas, além disso, ela pode também, com os dados levantados, produzir comparações entre diferentes grupos, entre diferentes tradições. Ela pode também se dedicar a produzir teoria sobre fenômenos religiosos. Mas, principalmente, é importante destacar que se trata de uma disciplina que não diz para as religiões o que elas devem ser, como elas devem ser, mas o que elas são através da mediação das pessoas que falam para os pesquisadores e as pesquisadoras sobre as suas experiências, individualmente, como sujeitos e sujeitas religiosos, como comunidades, como instituições, documentos religiosos, imagens religiosas, cultos, expressões de diversos tipos, né, dessa experiência. A motivação para trazer a religião como objeto de investigação me parece ser, em primeiro lugar, conhecer esse tipo de realidade que faz parte do universo das diferentes culturas. Em diferentes lugares, nós vamos encontrar elementos da relação das pessoas, grupos, comunidades, com o que elas reconhecem como sagrado e que se expressa através de ritos, crenças, documentos religiosos, os mais diversos. Então, reunir essas informações, analisar, comparar e produzir conhecimento sobre a religião é importante para a gente compreender a própria humanidade, o próprio modo das pessoas se relacionarem com o seu entorno. A ciência da religião, ela começa como tal na Europa, na segunda metade do século XIX. Nós temos registros de uma conferência proferida em 1873, em que a expressão ciência da religião ela aparece. Antes já se falava, então nós já podemos até em séculos anteriores identificar uma preparação para o surgimento da disciplina ciência da religião. Mas como tal, esse é o período, né, e a data que se reconhece o início da disciplina. No primeiro momento, a disciplina ciência da religião, ela se dedicou a estudar as religiões nas suas formas escritas. No início, a disciplina se dedicava muito ao estudo dos textos religiosos. Nesse sentido, as ciências da linguagem foram parceira de primeira hora da ciência da religião, no entendimento de um dos pioneiros da ciência da religião, que é o Friedrich Max Müller. Além dele e desse momento, nós podemos identificar também uma importante investigação sobre a história das religiões. Era característica daquele momento e a gente precisa reconhecer a influência do processo de colonização da Europa, na Ásia, na África, nas Américas, como um evento político, econômico, mas que do ponto de vista cultural acabou levando para a sede das colônias na Europa um material imenso de dados sobre as crenças nos povos colonizados. Esse material precisava ser trabalhado, analisado. Característica dessa época era também identificar um tipo de evolução na trajetória no desenvolvimento das crenças religiosas. Esse perfil evolucionista que também afetou a disciplina no seu primeiro momento, de alguma maneira, fazia pensar o desenvolvimento das comunidades originárias até o cristianismo como uma evolução da religião. Isso foi obviamente revisto nos anos posteriores e já ao longo do século XX. As pesquisas sobre religião passaram a responder as de história, a de sociologia da religião, de antropologia da religião, passaram a responder a um outro tipo de indagação, que é considerada toda essa diversidade, o que nós poderíamos identificar como a essência da experiência religiosa. Nesse sentido, o perfil fenomenológico, ele teve uma contribuição importante na presença da história da disciplina Ciência da Religião. Eu diria que, a partir da segunda metade do século XX, a disciplina Ciência da Religião, ela já não tem mais como preocupação principal
saber qual é a origem da religião e como que é a essência da religião. A ciência da religião, falando assim em traços bem gerais, ela se dedica às expressões concretas, pontuais, de comunidades, de grupos, porque temos consciência de que a diversidade religiosa ela é imensa. A pluralidade religiosa não pode ser minimizada pela pretensão de identificar características gerais desse fenômeno e usar essas características gerais como um apagamento das experiências mais concretas, mais genuínas, mais específicas de cada grupo, de cada pessoa. Nesse sentido, eu vejo que a disciplina Ciência da Religião é mais recente, ela tende, e eu vejo isso como um movimento importante, a tomar a máxima distância desses ideais de evolução da religião ou de sobreposição da essência do religioso e um olhar mais para o particular, o privado, o local das experiências religiosas. No Brasil, a gente fala em ciência da religião desde o final da década de 60 do século XX. Um grupo de professores na Universidade Federal de Juiz de Fora é o primeiro núcleo que nós identificamos documentalmente que se tornou responsável pela criação do primeiro departamento de ciência da religião no Brasil. Esse grupo tentou criar curso de graduação, não obteve êxito por uma série de fatores institucionais, tanto do âmbito universitário quanto do âmbito religioso, mas é o primeiro núcleo, o primeiro departamento que tem um papel muito importante de ter oferecido disciplinas de ciência da religião na universidade pública, o que depois deu espaço para a criação de um curso de especialização, de um curso de mestrado, de um curso de doutorado. Hoje também tem curso de graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ainda falando sobre o Brasil e os primeiros anos da disciplina, é importante destacar um movimento que ocorreu na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e na Universidade Metodista de São Paulo, então a PUC São Paulo e a UMESP, que criaram quase que simultaneamente cursos de mestrado em Ciências da Religião, como foi nomeado no passado. Esses cursos depois também deram origem a cursos de doutorado. Eu diria que aí é uma institucionalização que começa já pela pós-graduação. Há características desse período, por exemplo, pessoas que eram ligadas já aos estudos de religião, uma formação multidisciplinar que caracteriza as pessoas envolvidas com aqueles estudos, muitas pessoas ligadas à teologia, ligadas à instituição religiosa, como eu disse, um interesse grande focado na relação entre religião e sociedade, pensando que nós estamos aí nos anos 70, nós estávamos sob um regime de ditadura militar e o papel das religiões no processo de transformação da sociedade e de redemocratização era um elemento a ser destacado naqueles estudos. Na PUC Minas, para trazer um outro exemplo, nós temos desde os anos 90 um grupo de professores que se dedicam à questão relacionada ao ensino religioso, por exemplo. Esse movimento ele acabou sendo a base para a criação de um programa de pós-graduação em ciências da religião, o que depois de acolhido e aprovado pelas instâncias governamentais, deu origem em 2008 ao primeiro curso de mestrado em ciência da religião na PUC Minas e, mais adiante, o curso de doutorado em ciência da religião. Além disso, na PUC Minas, nós temos como departamento de ciência da religião a oferta de disciplinas na graduação, disciplina de cultura religiosa, que todas as pessoas que passam pela PUC passam por essas disciplinas. Também oferecemos disciplinas no curso de aprofundamento em ensino religioso, além das disciplinas do mestrado e do doutorado. O Departamento de Ciência da Religião possui duas revistas muito bem conceituadas, a Revista Horizonte e a Revista Interações, e além disso é um dos poucos programas, se não quase o único, que tem um projeto de extensão que é exibido na TV Horizonte desde o ano de 2005, que é o programa Religar e Conhecimento e Religião, que faz chegar até as pessoas conhecimentos que são produzidos na academia, mas numa linguagem acessível e de divulgação científica, fazendo a ciência da religião chegar a toda a sociedade.
Como pesquisador, eu tenho uma trajetória na filosofia e na ciência da religião. A minha formação em graduação em filosofia, com doutorado em filosofia, mas eu tenho especialização e mestrado em ciência da religião. A partir dessa minha formação, dos meus interesses de pesquisa, eu desde o início me dediquei à relação entre religião e modernidade. E na relação entre religião e modernidade, o tema da crítica à religião, acontecida naquela segunda metade do século XIX, foi um dos primeiros tempos aos quais eu me dediquei. Estudando os críticos da religião, os chamados mestres da suspeita, como na academia a gente costuma identificar, a posição de Marx, de Freud, de Nietzsche com relação à religião, mas também os estudos sobre Feuerbach e a crítica religiosa, tudo isso me levou então a procurar compreender quais eram as características desse movimento de crítica à religião. Eu fiquei então por muito tempo sendo identificado como um pesquisador da crítica à religião e do ateísmo. Esse estudo, essa pesquisa, mais recentemente, e muito provocado pelo padre Alberto Antoniazzi, que ao analisar o censo ali nos anos 2000, identificava o crescimento das pessoas sem religião, que são pessoas que ou são identificadas como pessoas ateias ou pessoas agnósticas, sem religião, como está caracterizado no censo do IBGE. Nós temos identificado esse grupo de sem religião como aquelas pessoas que dizem que creem em Deus, por exemplo, mas elas não se sentem afiliadas, não se sentem institucionalizadas. E isso não somos nós que falamos sobre essas pessoas, são essas pessoas que falam sobre si mesmas. Se a gente pergunta, você tem uma religião? E ela responde que sim, eu sou católica, sim, eu sou evangélica, sim, eu sou espírita, a gente encerra a conversa por ali. Mesmo que ela diga, mas eu não participo muito. Bem, a gente não avança na conversa. Mas quando a pessoa diz, eu não tenho religião, aí a gente continua para saber qual é a trajetória de vida dessa pessoa, trajetória da vida religiosa, da sua vinculação, se ela sempre foi uma pessoa sem religião, se ela transitou por diferentes experiências, né, e como que ela vive hoje, né, esse acreditar, esse crer, mas sem pertencer. Esses estudos, então, têm feito, né, da PUC Minas, do nosso departamento, do nosso grupo em particular, uma referência no estudo de pessoas sem religião, em diálogo com outras universidades, até com outros países. Essa expressão, esses estudos, têm já no Brasil mais de 30 anos, em diferentes análises, principalmente sobre a composição da vinculação religiosa no Brasil. Desde os anos 90, nós encontramos colegas nas ciências sociais que chamam a atenção para o crescimento do fenômeno das pessoas que se identificam como sem religião. Em geral, pessoas jovens, né? Esse fenômeno, ele não quer dizer necessariamente que nós estamos vivendo uma crise da religião, mas que há um segmento de pessoas que optam por seguir crendo, falando do grupo majoritário dentro do sem religião, seguir crendo, mas sem a vinculação à instituição. São várias teses já escritas sobre isso, vários artigos, e o nosso desafio hoje, principalmente, não é nem mais saber qual a razão desse fenômeno existir, mas principalmente como é que essas pessoas vivem. E aí a gente vai encontrar uma diversidade muito grande, porque é um fenômeno disperso e com características muito diferentes, porque não temos uma igreja das pessoas sem religião, não é mesmo? Mas nós temos as pessoas que estão nas comunidades, nas empresas, no ambiente governamental, não governamental. Chegar até essas pessoas não é um processo fácil, mas sempre que nós encontramos, nós procuramos coletar as informações no nosso banco de dados para que as pesquisas sobre sem religião continuem avançando. Não é possível, no meu entendimento, traçar uma definição precisa sobre como a pessoa sem religião ela vivencia o que ela reconhece ser a sua fé, a sua crença, ou usando um termo que também é comum, a sua espiritualidade. Nós temos usado a expressão, embora redundante, espiritualidade sem religião, porque a pessoa, o ser humano, né, ele pode vivenciar a espiritualidade sem necessariamente ter uma orientação religiosa para isso, né? Pode ser uma espiritualidade orientada pelo amor, pela solidariedade, pelo compromisso político,
e isso não necessariamente está ligado à fé da pessoa, mas temos usado o termo espiritualidade sem religião para reforçar esse tipo de experiência das pessoas que não se sentem afiliadas a uma instituição. Definido não está, mas algumas características nós temos como comuns, rotineiramente elas vão aparecendo. As pessoas dizem, eu não preciso da instituição para crer. Eu mesma posso fazer uma escolha sobre o que da experiência religiosa eu quero seguir. Há uma manifestação, um sentimento de autonomia para montar o próprio cardápio religioso. Mas há também um tipo de herança, ainda que fragilizada, da memória religiosa. Essas pessoas, elas vivem num ambiente que fala de religião, que pensa sobre religião, que tem informação sobre diferentes crenças. E a gente vai observando que essa memória, ela ainda permanece nessas pessoas e elas fazem sempre um eco, ou à sua tradição, ou a um genérico assim, de sentimento religioso nós identificamos na fala das pessoas que se identificam como sem religião, que se autodeclaram como sem religião. Quando a gente fala em pessoas sem religião a partir de dados censitários, nós temos características que não ajudam a definir o que é exatamente esse tipo de experiência. É nesse sentido que nas ciências sociais ou na ciência da religião, a gente precisa ouvir as pessoas, colocar em destaque as pessoas na sua expressão como pessoa sem religião, na sua autodeclaração, e procurar ouvir dessa pessoa sobre como ela vive essa sua condição de pessoa sem religião. De maneira que precisar algo sobre um fenômeno complexo como o fenômeno humano, o fenômeno cultural, talvez não seja nem o objetivo nosso, mas fazer um inventário o mais amplo possível das possibilidades de viver como pessoa sem religião para compreender esse fenômeno. Insisto, nós não estamos pesquisando para fomentar a existência de mais pessoas sem religião, mas para entender esse fenômeno que está aí. Hoje os dados extraoficiais sinalizam para algo em torno de 10% da população brasileira. O que está dentro desses 10% da população, mais de 20 milhões de pessoas, nós temos que continuar pesquisando e investigando, porque há muita diversidade. Há pessoas sem religião que vêm do universo católico, do universo evangélico, das tradições espíritas, da tradição do espiritismo, da tradição das matrizes afro e também daqueles grupos que nem reconhecem o termo religião. Então, para essas pessoas, por exemplo, os regimes de conhecimento indígena, você falar sobre a palavra religião, ou seja, pode ser uma palavra totalmente desconhecida. Eu, não sei, não tenho isso, né? Porque a experiência é outra. Nesse sentido, precisar sobre o que vem a ser sem religião é uma tarefa que, eu diria, não é o nosso objetivo. Eu aprendi nas minhas pesquisas, como cientista da religião, que o estudo da crítica religiosa, embora em ciência da religião a gente não trabalhe para instituições religiosas, mas para o conhecimento das tradições e das experiências, mas que isso pode ser importante para as próprias instituições. A crítica religiosa ela não precisa ser inimiga da religião. É claro que em ciência da religião a gente precisa ter muito cuidado com essa questão do estudo da religião, porque não é o objetivo da disciplina Ciência da Religião dizer para as religiões o que elas devem ser, como elas devem funcionar para melhor atingir os seus objetivos. Esse não é o papel de uma disciplina acadêmica como a da Ciência da Religião. Mas quando nós estudamos as pessoas, os autores, as escolas que elaboram esses conhecimentos críticos, isso se soma aos diferentes outros estudos que ajudam a gente a compreender esse fenômeno tão complexo que é o fenômeno que, em linhas gerais, a gente chama de religião, né, para efeito didático, digamos assim, mas que é muito mais complexo e diverso do que a gente consegue nomear. Eu quero agradecer a oportunidade de aqui divulgar a disciplina Ciência da Religião. Ela tem um papel muito importante para o âmbito da pesquisa, para o âmbito da educação, para a formação de professores e professoras que trabalham com conteúdo de ensino religioso, por exemplo, mas também para segmentos como a assessoria, a consultoria ou mesmo a mediação de conflitos. A ciência da religião ainda tem muito o que oferecer
para a sociedade, além de educação e pesquisa, né, ajudando a sociedade a produzir conhecimento e a tratar de maneira especializada esse assunto que faz parte da vida de tantas pessoas.